Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Empreendedora na Real. Eu sou a Karina Santos. Eu sou a Miriam Olívia e neste episódio nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa querida Isa Santinho. A Isa Santinho, ela trabalha com a Isa Santinho Astrologia e Terapias. E o tema do nosso episódio de hoje é o que os astros dizem para os negócios das mulheres em 2023. Isa, se apresente aqui para o nosso público. Oi, gente, que alegria estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que eu amo, né? Sou apaixonada, como o próprio nome da minha empresa hoje mesmo diz, trabalho com astrologia e com terapias. Depois de uma transição de carreira, vou contar um pouquinho disso também para vocês. E hoje me dedico lendo o mapa astral, ensinando astrologia. Trabalho com muito voltada para a parte astrológica, mas o meu público ele é muito feminino, então eu acredito que a gente acaba entrando em vários assuntos, né? A astrologia ela permite muito isso. Então hoje posso dizer que estou astróloga e terapeuta, né, em conexão com mulheres que buscam essas ferramentas também como ferramentas de autoconhecimento. E obrigada pelo convite. Ai, que delícia. Isa, vou te falar, viu? Eu só sei que eu sou aquário. Só, minha. Mulher, eu não sei mais nada. Esse negócio de ascendente, lua, estrela, o sol que brilha, não vem, que as combinações comigo não rolam. Eu não sei nada, nada, nada. Conta um pouquinho para gente como foi esse seu encontro com essa mistura, né, de usar a astrologia com a terapia. Como que tudo isso começou? Porque, te falar, viu, às vezes eu me sinto uma pessoa extremamente ignorante, então eu nem me envolvo a falar do assunto. Eu preciso de alguém como você para dar esse start. Conta para a gente como que começou essa sua relação aí com os astros. Bom, conheci a Miriam em outro momento, né, da minha vida profissional, entre aspas, aqui. Eu sou formada em Direito, né, me formei em Direito na Federal, lá em Curitiba, Federal do Paraná. A gente se conheceu durante a faculdade, inclusive. Trabalhei com Direito por 5 anos, até o começo de 2022. E em 2022, em janeiro de 2022, fiz minha transição de carreira, né? Uma transição que foi planejada desde 2020. Acho que a pandemia ela fez muito isso com a gente, né? Em 2020, eu estava estudando para concurso público, eu estudava para prova de procuradoria, então eu estava num ritmo super acelerado de estudo, que era uma coisa que me tirava de todas os convívios sociais possíveis. Eu estava totalmente reclusa, estudando, estudando. E aí veio a pandemia e falou, tá, então agora você vai ficar reclusa mesmo. E aí vem aquele susto, né? Você fala assim, calma aí, não era bem isso que eu estava querendo. E eu me entrei num processo muito de questionar. Peraí, será que eu estou fazendo da minha vida isso que eu quero mesmo? Né? Será que eu realmente quero estudar para concurso? Será que eu realmente quero viver uma vida fazendo uma coisa só para o resto da vida? E aí começou a vir muito esse questionamento, um questionamento que me levou para uma certa ansiedade. Então, o ano de 2020 ele me trouxe bastante essa ansiedade de eu abrir o Vademecum para estudar e não conseguir olhar para aquilo. E aí eu comecei a fazer terapia. Então, a terapia entrou na minha vida fazendo terapia, né? Comecei a fazer terapia e aí muitas coisas foram destravando para mim. Eu comecei a compreender que, peraí, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? 2020 foi uma virada de chave e em 2020 eu comecei já a falar sobre astrologia no meu Instagram pessoal. Reproduzir um pouquinho o que eu gostava, trazer um pouquinho o que estava acontecendo no dia, e muitas pessoas começaram, Isa, fala mais. E eu, gente, será, né? Será que é isso mesmo? E eu criei um Instagram em paralelo para falar sobre astrologia, né? E comecei a falar sobre astrologia em outro Instagram. E comecei a falar muito sobre tudo que estava acontecendo e as pessoas começaram a se identificar, né? E falar assim, nossa, eu também estou sentindo isso. Nossa, eu também estou percebendo isso esse ano. Nossa, essa semana tá assim mesmo. E isso foi criando muita identificação. E aí eu percebi que, opa, peraí, né? Eu acho que as pessoas elas não olharam muito para isso ainda, elas não se conhecem por completo ainda. Então, o meu processo de transição de carreira se confundiu muito com o meu processo de autoconhecimento, sabe? Quanto mais eu me conhecia, mais eu conseguia compreender que eu podia levar isso para outras pessoas. Então, foi meio que um movimento em conjunto. 2021 comecei a fazer muitos cursos terapêuticos, muitos cursos de astrologia, me aprofundar mesmo, falar, ok, então vou me aprofundar nisso e comecei a me preparar para uma transição. Eu trabalhava até então no Tribunal de Justiça, né, em Curitiba, trabalhava no gabinete, e aí conversei lá com o meu chefe, no final de 2021, falei para ele, ó, ano que vem eu vou sair, né, vou pedir minha exoneração,
E aí a gente ficou naquela um mês, fica mais um mês, fica mais. Eu falei assim, um mês, não vou ficar mais, porque eu já estava saturada mesmo. E aí no começo de 2022 eu fiz minha transição. E aí comecei a trabalhar apenas com astrologia. E as terapias, elas entram muito em conjunto, porque quando a gente fala em astrologia, né, para quem acompanha, a gente fala sobre o que a gente veio desenvolver, habilidades nossas. Só que muitas vezes a gente não se enxerga nessas habilidades. E a terapia, ela vem muito nesse lado, de falar assim, peraí, deixa eu olhar para mim, deixa eu parar, me entender para que eu possa desenvolver essas habilidades que a astrologia me traz. Então, é muito paralelo, eu sinto que é algo muito em paralelo. E aí, desde então, estou nesse movimento, trabalhando com astrologia e terapias, e o direito fica no meu coração agora. Isa, eu até compartilhei com a Karina essa transição que eu acompanhei ali nas redes, e eu falei para a Karina, falei assim, Karina, os olhos dela mudaram, entende? Aí eu vi, assim, eu vejo uma outra Isa, eu conheci outra Isa na época da faculdade, né? Eu vejo que hoje talvez seja uma forma bem diferente de como as pessoas estão te vendo também. E ainda sobre essa tua história, eu queria saber o seguinte, se você considera que você mudou e encontrou um serviço adequado para você, ou se na verdade você mudou o eixo, você olhou para si mesmo. Entende aquela questão de cada pessoa tem que ter um trabalho, ou na verdade cada pessoa tem que se realizar? Como é que você vê essa questão? Nossa, isso é muito incrível, porque na terapia me veio muito essa questão. Calma aí, o que que você de fato busca, né, com o direito? Eu comecei a me questionar, peraí, por que que eu estou fazendo direito? Ah, porque eu quero ajudar pessoas, tá? Como que, sabe, veio muito essa pergunta, peraí, vai pro porquê, o porquê inicial. E eu comecei a entender, tá, eu quero ajudar pessoas, como que eu vou fazer isso? Só o direito que me proporciona isso? E aí começou a me vir questionamentos que o direito ele já não estava me satisfazendo, no sentido de eu começar a ver coisas que eu falava assim, será que eu vou conseguir mudar isso algum dia? Será que eu vou conseguir fazer algo com isso? E eu me sentia muito incomodada, a ponto de, nos últimos anos, fazer meu trabalho chorando, sabe? De fazer o que eu estava fazendo e falando assim, não estou mudando nada, não estou fazendo nada, e me dava uma crise realmente de o que que eu estou fazendo aqui. Então, entrando para responder a pergunta, eu acredito que o trabalho ele nasceu de uma nova Isadora, né? Não foi, na verdade, eu que busquei um novo trabalho, falei assim, eu quero um novo trabalho. Não, a minha mudança que fez nascer uma nova entrega. E aí as pessoas vinham buscar, né? Eu achava interessante que eu falava sobre isso, era algo que transbordava de mim. E aí as pessoas começaram a perguntar: ah, você atende? Ah, você faz? Ah, você faria para mim? E aí eu falei, opa, isso é um serviço, né? Isso pode ser um trabalho. E aí, em paralelo, no primeiro ano, os 2 primeiros anos eu fiz em paralelo com direito. Então, eu trabalhava no tribunal, um horário, e nos outros horários eu atendia com astrologia. E o atendimento como astrólogo, o curso que eu criei, que é um curso para, né, chama Desmistificando o Mapa Astral, para quem olha para o mapa e acha que ele, meu Deus, é muito complexo, e eu quis trazer, pera, né, olha para o seu mapa de outra forma, o curso e os atendimentos, eles começaram a entrar num caminho que assim, de retorno financeiro, estava igual, né? Eu comecei a falar assim, peraí, né? O que está me satisfazendo, além do retorno financeiro, né? E aí eu comecei a entender que o caminhar com a astrologia, com as terapias, poderia ser um caminho de eu me sentir mais eu, né? Me reconectar mais comigo mesma. E é muito isso, porque hoje eu tenho liberdade geográfica, né? Hoje, por exemplo, eu estou em Guarapari, morando. A gente está fazendo esse ano meio nômade, eu e meu noivo, então a gente está cada mês num lugar. A gente está em Guarapari nesse momento, e eu atendo daqui, né? Trabalho daqui, aí para um pouco, dá uma volta, volta. Falei assim, nossa, né? Calma aí. Então, existe como, né? A gente fica tão preso ao trabalho, ele tem que ser assim, assim, assim. Não que empreender seja mil e um, assim, né? Flores, amores, a gente sabe que existem os desafios. Mas, né, tem me proporcionado coisas que antes eu achava que eram impossíveis, sabe? Ou que ia ser quando eu me aposentasse, né? Então, mais ou menos isso. E é lindo, né, Isa, ver esse caminho, porque sabe o que é que eu percebo? Que quando você fala assim, ah, do porquê, né, o que que me motiva e tudo mais, você não saiu daquilo que te motivava, daquilo que te movia, que era de fato ajudar as pessoas, né? Você só mudou o caminho por onde você faz isso. E eu acho que às vezes a gente fica muito preso, né, a formatos, a um mundo politicamente correto, ao que deve ser feito, e a gente não consegue perceber que antes de entender o que todo mundo quer que a gente faça, a gente precisa entender o que de fato faz sentido para a gente, né? Ontem eu até postei uma frase, né, dentro de um grupo,
E eu falava justamente isso, que se faz sentir, faz sentido. Então a gente tem que buscar cada vez mais essa coisa do que faz a gente sentir, porque quando a gente entende que não rola esse sentimento, tem alguma coisa errada aí. E eu, ao mesmo tempo, eu fico imaginando, né, que tomar a decisão de pedir a exoneração não deve ter sido uma coisa fácil, né? Mesmo você já estando aí saturada, cansada, entendendo que aquilo não fazia mais sentido para você, eu acredito que deve ter sido uma decisão muito difícil. E aí, nesse lugar, vem todas aquelas pessoas que estão em nossa volta, né? A família, os amigos. Ah, você é maluca, você é doida, vai sair da carreira, você estudou para isso, tantos anos de dedicação, um emprego bom. Como foi lidar com o olhar dos outros e fazer com que as pessoas entendessem que o seu movimento era porque você estava em busca do que de fato fazia sentido para você, não era só aquela questão de o dinheiro, aquela carreira, aquela formação, os anos investidos, mas sim como lidar com esse olhar do outro em relação a essa decisão tão difícil que você tomou. Isso é muito interessante, porque assim, como eu já estava num processo em paralelo, eu acho que todo mundo foi percebendo, né? Tem alguma coisa mudando na Isa. A Isa tá mudando, né? E todo mundo, você vai trabalhar só com isso? Então, as perguntas elas já estavam surgindo em paralelo ao meu processo terapêutico, né? Porque isso foi muito trabalhado em terapia mesmo. Então, esse movimento que eu fui fazendo, foram 2 anos ali no Instagram, e eu era muito presente, porque eu gostava, né? Eu gosto disso, então eu era muito presente, respondia, estava ali, abria a caixinha, abria stories. Então, nunca foi para mim uma trava essa questão também. Acho que o direito ajuda muito nisso, né? Na comunicação. Então, nunca foi uma trava para mim aparecer, falar, gravar, que muitas vezes as pessoas sentem nesse movimento, vou transitar para o digital, mas então esse movimento do falar, que é algo que às vezes trava para as pessoas, para mim ele foi mais fluido. Não que eu sempre, né, fui, não, mas eu fui desenvolvendo, eu não tinha vergonha de aparecer, por exemplo. Então, como eu aparecia muito, já estava fazendo esse movimento, as pessoas já perceberam, né? Então as pessoas já foram percebendo, não foi algo que foi impactante assim, nossa, mas você vai sair. Mas claro, né, que o direito é uma profissão muito formal, digamos assim, então as pessoas falam, mas você vai sair do direito. E aí o que na terapia me ajudou muito e que hoje eu sempre falo para as pessoas é que eu não abandonei o direito, eu não saí do direito, né, porque todos os anos eles são essenciais para o que eu faço hoje, para a forma como eu trabalho hoje, sabe, para minha entrega hoje, para minha maneira de pensar hoje, a própria astrologia, o direito, ele me trouxe abordagens lá na parte jurídica que hoje eu consigo questionar na parte astrológica e terapêutica, né? Eu consigo conversar com a pessoa com uma outra visão também. Então, o direito super agregou. Se eu não tivesse feito direito, talvez hoje eu seria uma outra profissional dentro da astrologia e da terapia. Então, eu entender isso, que eu nunca abandonei, que eu nunca deixei, né? Que não foi algo que não fez parte de mim, né? Eu sempre falo que o direito, ele tá comigo, eu carrego ele, porque ele me faz questionar. E o direito, assim, é uma área que todo mundo tem que ter um breve conhecimento. Então, até para a parte de empreender, o direito me ajuda, porque eu já consigo entender algumas coisas, que, opa, precisa ver isso, cadê o contrato disso? Deixa eu ler isso daqui. Então é interessante como agrega. Eu sempre falo isso, o direito ele permanece comigo. Eu só não estou atuando como advogada, procuradora, assessora, mas o direito ele permanece comigo. Então, essa mentalidade me ajudou a lidar com isso. E sobre família e amigos, meus amigos adoraram, né? Todos eles falaram assim: meu Deus, queria eu também fazer isso, né? Então, muitos deles falaram: eu também quero sair daqui, né, me libertar. Então, isso foi engraçado até. E os meus pais, o meu pai, ele sempre me dizia muito que eu tinha que ir para uma área corporativa ou para uma área mais, digamos assim, particular do que pública, porque ele dizia que o público ia me enquadrar muito, né? Ia me colocar numa caixa e eu gosto de falar, de me expressar. Ele falou assim: olha, no órgão público não vai ser bem assim, porque ele é funcionário público. E aí eu falei, não sei, mas na época eu tava muito concurso, não, quero estabilidade, né? Quero estabilidade. E aí, para ele, foi maravilhoso. Quando eu falei, ele falou assim, ai, que bom, né? Você não vai ficar mais presa nisso. Minha mãe já ficou um pouco assim, né? Ela ficou, ai, será? Até o último instante, ela... Mas super apoiaram, super foram, assim, pessoas que falaram assim, vai lá, né? Vive o que você tem para viver, vai ver o que você quer conhecer. Então, eu acho muito incrível como eu tive muito esse privilégio de ter o apoio da minha família, né? Total, assim, meus amigos também,
Então não foi algo que me travou. O que me travou mais era eu mesma, né? Eu ficar pensando, gente, o que que eu vou fazer com isso, né? 10 anos, querendo ou não, né? Quase no direito e eu vou jogar fora. Aí que a terapia me ajudou a entender que você não vai jogar fora, né? Você vai usar. Então foi muito esse movimento. Eu vejo que foi muito um fortalecimento interno seu, né? O diálogo com seus pais deve ter sido de uma forma diferente do que se você não tivesse lidado com essas situações, né, na terapia, né, em outros Uhum. momentos, né? Mas entrando um pouco na astrologia, eu estava pensando numa pergunta sobre isso, porque assim, eu vejo, pelo menos, a dificuldade que as pessoas têm com a astrologia. Eu já ouvi de vários colegas, de que é uma pseudociência, de que não vale nada, de que o pessoal pega o horóscopo no jornal e sempre repete. E um insight que eu tive, que me colocou uma pulga atrás da orelha, foi porque quando eu fiz a parte do doutorado ali na Itália, por exemplo, em Pádua, que a gente foi passear, tinha um relógio solar gigantesco no meio da praça que foi feito por um professor da Universidade de Pádua em 1300. E eu falei, cara, não faz sentido. Se for brincadeira, se for só zoeira, não faz sentido os caras terem cada relógio daquele tamanho. E eu olhei em Roma, tem a Igreja Central de Roma, depois eu pego certinho o nome dela, e ela tem, assim, que a luz do sol, ela entra e direciona todo... Ah, era bem legal. Era todo o relógio de Roma, ele era ajustado pela luz solar daquela igreja. E tinha todos os signos lá, né? Eu tenho a foto lá do signo de Virgem, entendeu? Eu tenho tudo isso aqui. Eu falei, cara, tem alguma coisa com esse Sim. conhecimento, sabe? Como que você vê o conhecimento da astrologia? E assim, sou apaixonada, né? Então eu ficaria assim, horas, teria que ser alguns podcasts aqui pra gente conversar sobre. Mas quando eu comecei a estudar astrologia, né, foi muito para autoconhecimento mesmo. Calma aí, deixa eu me entender aqui, deixa eu olhar para isso. E aí, lendo livros, acho que o direito me trouxe muito isso. E aí eu pensei muito, né? O direito me trouxe muito essa questão da leitura. Então, eu sempre fui muito aquela pessoa que leu, né? Leu muito. Então, eu nunca fui só do curso. Eu fiz muitos cursos online, mas a leitura assim, foi algo que entrou para mim profundamente. Eu comecei a buscar muito livros de história, acho que o direito também traz isso, né? Deixa eu pesquisar de onde que vem, né? Qual é a origem, e isso que me conectou ainda mais com a astrologia, né? Porque a astrologia, ela não nasce dessa questão do horóscopo hoje, né? Não é uma leitura individual, ela não nasceu para as pessoas se conhecerem, ela nasceu justamente para um estudo de pessoas que trabalhavam com plantação e colheita. Então, eles estudavam a posição do Sol e da Lua para compreender os melhores momentos para plantar, os melhores momentos para colher, os melhores momentos para venda, os melhores momentos para viagens, né? Tudo era muito conectado com a produção da época. A história da astrologia é muito ligada a isso. Então, né, só para um breve exemplo para vocês, o Áries, que é o primeiro signo, era o momento de semear. Né? O touro, quando crescia, Gêmeos, quando estava crescendo os galhos, câncer as flores. Então tem toda uma história, né, por trás da própria astrologia. Claro, hoje a gente traz sobre um viés muito individual, mas a gente precisa fazer uma separação. A astrologia, ela é um estudo que se divide em horóscopo e mapa astral, né? O horóscopo é uma visão só baseada no Sol, por isso que é uma visão muito genérica. Porque o mapa astral ele traz os 12 signos. Então, ele mostra que todos nós temos os 12 signos. Todos nós temos as 12 energias. Então, a gente não é só o Sol. Por isso que quando a gente lê horóscopo, a gente fica. Mas isso vai ser para todo mundo? Não, não vai ser para todo mundo, porque você tem muitas outras possibilidades. Isso que me fascinou, de eu entender, peraí. Então, não é só o Sol, não é só um ingrediente. Existem muitos ingredientes ali e toda a história por trás daquilo. Então, o nosso mapa ele conta uma historinha da nossa vida, não determinada assim, mas ele conta uma historinha. Peraí, quais são os momentos muito benéficos? Quais são os momentos para você ter um pouco mais de atenção? Né? Quais são os momentos que vão te trazer grandes mudanças? Quais são os momentos que, de certa forma, você vai ter que focar em determinada área? E isso muito baseado, claro, em toda a movimentação do céu, do sol, dos astros, porque cada um deles tem uma simbologia, né? Então isso é muito mágico, assim, a gente conectar tudo. Porque se eles se guiavam há milhares de anos atrás, né? A astrologia tem pelo menos aí estudos que encontram, né, símbolos astrológicos há mais de 5.000 anos. Então a astrologia ela já existe há pelo menos 5.000 anos. E todos os imperadores, todas as pessoas, a astrologia era muito elitista,
Então, todos os imperadores, todas as pessoas de grandes poderes usavam a astrologia para momentos importantes. Então, a gente vai ter que entrar numa batalha. Se você vai pesquisar as datas de grandes batalhas, Roma, etc e tal, são datas que astrologicamente os astros estavam apontando isso. Então, é um estudo que, se você mergulha, você começa a entender que, peraí, né, existe algo por trás ali que realmente trouxe movimentos importantes para a história, né? Então, a astrologia, ela é uma análise histórica e hoje a gente traz também para uma visão individual, mas ela é muito mais conectada com a história dos lugares, a história dos reinados, a história, né, conectando guerras, batalhas, do que individual. E quando foi trazido para uma visão individual, a gente conseguiu compreender que, peraí, a gente também sente impactos no nosso cotidiano. A gente também é influenciado no nosso cotidiano. Então, o horóscopo em si, ele é muito pequeno perto da história da astrologia, né? E eu sempre busco questionar isso, porque a gente, né, tá muito acostumado, acho que na nossa geração, principalmente, revista Capricho, vou ver o horóscopo da revista Capricho, né? E a gente entende que astrologia é isso, Ouviu a apenas. previsão do signo na rádio. Quem nunca, hein? João Bidu, entendeu? Então, assim, a gente, né, tem muito essa questão de a Eu gente. tenho revista do João Bidu que minha mãe comprava e deixa em casa. O que disseminou foi o horóscopo, né? Só que de uns tempos para cá, acho que o mapa astral ele tá ganhando força, das pessoas conseguirem entender que, peraí, né? Existe uma visão individual disso tudo, né? Não é uma visão só genérica. E é isso que você viu, os símbolos que você viu, tem muito essa relação, porque a astrologia, o mapa astrológico mesmo, ele é desenhado com base no exato momento do equinócio, que é o exato momento que o Sol entra para a gente em Áries, né? Então, no geral, ali, início do outono, início da primavera, dependendo do hemisfério. E é o momento que fica exatamente alinhado todos os astros. Então, esse desenho que existe, ele é feito nesse momento, sabe? O desenho do mapa astral mesmo. E aí, cada um tem o seu momento de nascer, né? E aí, por isso, que cada um tem o seu mapa. Mas é incrível, assim, quando você começa a estudar, você fala, gente, que Não, loucura. Isa, você falando, eu já tô aqui meio que fritando, né? Porque a única coisa que eu sabia era que eu sou de aquário, né? E a gente sabe que quando agora você trazendo essa visão, né, a gente começa a perceber que existe toda uma coleção aí de variáveis, né, que vai modificando e vai tornando essa visão astrológica única para cada pessoa. Aí, quando você fala do mapa, eu imagino que o mapa ele tem essas variáveis e eu queria saber de você, o que que a gente considera na hora de analisar um mapa astrológico de uma pessoa, né? Porque às vezes eu vejo lá quando a gente vai naqueles formulários de site, né? Monte aqui o seu mapa, bote a data de nascimento, o horário que você nasceu, aí vai eu lá bem fofinha, achando que ali vai ser o meu mapa astral da vida. Então, me conte como é que, de fato, né, o que que você considera, o que que o mapa astral pede ali em termos de informação e qual é a influência de cada elemento desse, por exemplo, a lua, o sol, né, o horário de nascer, Uhum. essas coisas. Conta aqui pra gente. Então, para a gente gerar o nosso mapa, de fato, a gente vai precisar de data de nascimento, horário e local, né? Isso vai trazer a base do mapa astral. Então, com esses dados, a gente gera, hoje em softwares, graças a Deus, a internet, né? Porque antes era em cálculo manual mesmo, então antes tinha que calcular a posição de acordo com todo o zodíaco. Então, assim, é difícil, né? Esse é um conhecimento que hoje a gente pode pular, né? Dentro da astrologia, a gente gera o nosso mapa, que é um gráfico mesmo de posição de todos os astros. Então, o que que a gente vai considerar numa análise astrológica? Apenas o cinturão zodiacal, que a gente chama, que é o cinturão dos signos, né? Os 12 signos do zodíaco. Então, a gente não considera todas as galáxias existentes, as constelações existentes, só os 12 signos, as 12 constelações. Dentro dessas 12 constelações, a gente parte sempre do ponto de vista da Terra. Então, a gente aqui na Terra, o que que a gente veria? Como se fosse possível a gente enxergar todos os planetas. Então, ok, eu aqui da Terra consigo ver Vênus. Vênus é fácil, sempre a gente consegue ver no céu porque ela é bem brilhante, sim. Então, né, muitas vezes a gente tem essa questão da gente olhar para o céu e a gente ver Vênus. Então, no mapa vai mostrar exatamente a direção que Vênus estava no momento que você nasceu. Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos os planetas. Para astrologia, Plutão é planeta, tá? Então, a gente considera todos os planetas e a posição que eles estavam sob a ótica da Terra. Então, essa visão que a gente tem.
E isso está ali montado no mapa, ou seja, Mercúrio estava na nossa visão apontando para a constelação de Áries. Então, você vai ter no seu mapa Mercúrio em Áries. Né? A gente tinha aqui, do ponto de vista Terra, o Sol indo na direção da constelação de Virgem. Então, você vai ter um Sol em Virgem. Então, existe toda essa posição de acordo com a nossa visão da Terra, né? O que torna o nosso mapa como se fosse um desenho do céu na hora do nosso nascimento. Então, se fosse possível tirar uma foto desse céu, seria o nosso mapa astral. Né? Hoje a gente está cada vez mais próximo disso. No site da NASA, até se alguém quiser pesquisar, no site da NASA, há alguns anos eles já disponibilizaram um retrato do céu. Então você consegue ter o seu céu mesmo, a foto do seu céu na hora que você nasceu, e aí dá para ver os planetas nas constelações também. Então, a astrologia é isso, ela planifica o céu, então, um mapa mundi planificado. E a gente, né, nós astrólogos, interpretamos isso com base em estudos muito antigos, milenares. Existe hoje uma universidade apenas de astrologia que é em Londres, que é a única universidade, e lá tem todo um registro assim de milhares de anos de acompanhamento. Então lá eles acompanham, quando o Sol está nesse signo, quais são as influências para o mundo? O que acontece no mundo? Como que as pessoas se comportam? Quais são as principais questões que acontecem? Então tem toda uma estatística. Aí depois, quando a Lua está em tal signo, eles fazem toda a estatística. Então tem livros milenares que trazem essa questão. Então hoje a gente resume, né? A gente resume, o Sol em Virgem, na maior parte do tempo, simboliza isso. Né? A Lua em tal signo simboliza aquilo. E o nosso mapa, ele vem mostrar pra gente, isso eu gosto muito de enfatizar, não quem a gente é. O mapa, ele nunca vai te trazer, você é isso, te trazer o que você veio, de certa forma, desenvolver, sabe? Então, se você tem um sol em um signo, você veio aprender com aquele signo, você veio desenvolver aquele signo. Por isso que tem pessoas que falam, mas eu nem me identifico com esse sol, eu não me identifico com a minha lua, eu não me identifico. Tá, então vamos olhar para isso, terapeuticamente, então, olha a terapia aí. Então, por que que você não se identifica, né? Quais são as questões que você tem com essa energia? Porque signo é energia. Então, às vezes, uma pessoa que tem um sol em Capricórnio não se identifica com Capricórnio. Mas Capricórnio é maturidade, é responsabilidade, é compromisso. Então, muitas vezes, a pessoa tem desafios com compromisso, com se comprometer com algo. E aí a gente vai olhar para isso. Né? Ela tem uma lua em Áries e ela não se identifica. Por quê? A lua em Áries é uma lua que tem o campo emocional, a lua fala das nossas emoções, de maneira muito ativa, é uma pessoa muito corajosa. Às vezes aquela pessoa tem medo de agir, de decidir, por isso que ela não se identifica com a lua em Áries. Então, assim, é uma forma de abordar que faz com que a gente reflita, opa, peraí, o que eu estou precisando desenvolver aqui? Né? Quais são os desafios que eu estou tendo? O Sol, só para resumir, os dois principais, que é Sol e Lua, o Sol é nossa consciência, é nossa, digamos assim, é o que traz vitalidade para a gente. Então, o signo do nosso Sol, ele traz vitalidade. Quando a gente não está conectado com aquela energia, a gente se sente cansado, a gente se sente drenado. E a Lua é o campo emocional, são as nossas emoções, é a maneira como a gente sente. Se a gente não está conectado com aquela energia, tem algum desafio na nossa maneira de sentir. Né? O nosso campo emocional está com alguma questão a ser trabalhada. E aí todos os outros, Mercúrio é comunicação, Vênus relacionamentos, Marte ação, pessoa que não está conseguindo decidir as coisas na vida, vamos olhar para esse Marte, né? Como que você decide, como que você age. Então é incrível, assim, porque é uma leitura que traz para a gente caminhos e possibilidades, não determinação. Não é que você é aquilo, mas você veio trabalhar aquilo, sabe? Então é mais ou menos esse movimento. Muito legal, Isa. E conta pra gente, você comentou que algumas suas clientes são mulheres, né? Queria saber se você chegou a trabalhar ou trabalha com mulheres empresárias e como que é essa relação da Isa empresária atendendo essas mulheres empresárias. Você consegue ver alguma coisa similar entre elas? O que que você pode trazer aqui para nossa audiência? Sim, né? E na astrologia mesmo a gente fala muito isso, que a gente atrai aquilo que a gente está buscando também. Então é muito incrível como muitas pessoas que vêm me buscar para fazer mapa astral são pessoas que estão em transição de carreira, são pessoas que estão começando um negócio, estão querendo entender, se entender profissionalmente, ter clareza profissional, né? E eu atendo muitas pessoas que estão começando a empreender ou que já empreendem, e a principal temática que vem para mim nesse campo é clareza, né? Eu quero ter clareza se é isso mesmo que eu faço, se faz sentido para mim. Muitas pessoas durante a pandemia buscando liberdade, insatisfeitas profissionalmente, ou seja,
não tô mais feliz com o que eu faço, quero encontrar mais liberdade, como que eu posso trazer, e é muito incrível como a astrologia, ela não necessariamente vai indicar uma mudança de trabalho, ela não necessariamente ela vai falar para você, olha, realmente você precisa fazer uma mudança de carreira, mas ela vai poder mostrar para você o que que você precisa mudar na sua rotina, no seu dia a dia, né, na sua forma de lidar com o seu trabalho, isso também impacta dentro do seu mapa. Mas a maior parte das mulheres que vem, né, a maior parte é mulher, a maior parte que vem é mulher que está buscando alguma mudança profissional, alguma questão profissional que está querendo mais clareza, está precisando, né, fazer alguma mudança na sua maneira de trabalhar. Então, isso é muito, assim, muito evidente. Muitas questões que vêm também sobre o iniciar o empreender, né? Ou seja, questão financeira, insegurança financeira de fazer essa mudança. Então, eu trabalho na CLT, ou eu sou funcionária pública e eu quero essa mudança, como que eu vou olhar para isso? Então, muito esse movimento que vem para mim é muito incrível como sempre que começa a vir um assunto repetido, eu falo, deixa eu olhar para isso também individualmente falando, porque tem algo que quer me mostrar. É muito simbólico como isso acontece dentro da nossa área. Então, é muito legal fazer essa visão, porque muito do que eu abro e ajudo essas pessoas a partir do mapa delas também me ajuda, né? Me ajuda a entender, opa, então eu também estou precisando olhar para isso, né? Tem algo aqui que eu estou precisando trabalhar. Então é muito incrível, mas é assim, poucos homens, e quando são homens, são os maridos das mulheres, sabe? Que as mulheres falam, vai lá fazer mapa astral, vai lá, né? Vai fazer, vai se... Vai, porque o negócio tá pegando aqui em casa, meu irmão. Ou você faz o seu mapa, ou então eu mapeio você todinho. Aí os homens chegam assim, né? E eu, oi, tudo bem? Eu, tipo, mas aí flui, aí no final já tá, ah, meu Deus, que legal, né? Nossa, você me leu, né? E não é que eu li, é que eu vi as possibilidades que ele tá precisando naquele momento. E é surreal, assim, mas é muito legal porque eu sinto que no final de um atendimento de astrologia, de mapa astral, a pessoa fala assim, nossa, eu sabia, mas eu não me abria para isso, né? Porque o mapa ele vem confirmar coisa que a gente já está sentindo, a gente já Ele tem um papel, né, Isa, de dar a gente a consciência, né? Porque às vezes a gente já sabe, mas a gente não toma consciência e não assume a responsabilidade de se mover na direção daquilo, de mudar ou de buscar aquela mudança, né? perfeito, é isso. Ele traz consciência, ele faz com que a gente possa confirmar algumas coisas. É igual na vida, a gente às vezes já sabe o que quer, só que a gente precisa que alguém fale. Vai lá, faz, é isso. E aí, quando a gente lê um mapa, a gente, de certa forma, fala assim, já que sou eu ali e ela tá falando que é isso mesmo, então eu vou fazer. Mas, na verdade, você já sabia, você já queria, você já tinha clareza daquilo, você só precisava de uma confirmação, né? E por isso que até, né, quem quer trabalhar com astrologia, quem tá escutando a gente fala assim, nossa, eu quero trabalhar com astrologia. A gente tem que ter muito essa visão de que as pessoas, elas consideram muito o que a gente fala, né? É muito ética, aí vem o direito de novo, né? Ter muito a ética de falar assim, peraí, né? O que que eu vou falar para essa pessoa? E por isso que eu nunca uso palavras determinantes num atendimento de mapa. Eu nunca falo assim, olha, você tem que fazer isso, olha, se você não fizer isso, não vai dar certo na sua vida. Porque eu falo muito que o mapa é um GPS. Então, assim, se você coloca uma rota, o GPS vai te direcionar. Mas se você quiser passar num lugarzinho ali rapidinho, se você quiser ir rapidinho ali comprar um pão numa padaria que não está na rota, vai recalcular, você vai voltar para onde você tinha que ir. Talvez demore mais, talvez você tenha que dar uma volta um pouquinho maior, vai ter que retornar para a rota de alguma outra maneira, vai ter que dar uma ré, né? E aí vai ter que fazer algum estímulo diferente, mas nunca a astrologia vem para engessar. E aí que é o cuidado, porque chegam muitas pessoas para mim que falam: "Ah, eu fiz o meu mapa como astrólogo e ele falou que eu não consigo trabalhar com isso". Aí eu falo: "Gente, que absurdo a pessoa falar isso, que a pessoa trava, ele não dá uma outra opção para a pessoa, ele só fala que ela não vai conseguir trabalhar com aquilo, a pessoa trava, porque ela considera aquele outro profissional muito importante, né? Ah, é uma pessoa que estuda, então eu tenho consciência, então eu vou escutar. E aí ela trava na vida profissional quando o outro profissional podia simplesmente ter falado: olha, vamos olhar para isso, né? Quais são os seus desafios? O que está te travando? Conversar com a pessoa. Então, sempre quando a gente fala dessas áreas, astrologia, terapias, todas as áreas de autoconhecimento que estão expandindo muito hoje, eu levo muito a palavra ética como chave. Pelo amor de Deus, não vá fazer um atendimento se você não tem, né, uma percepção geral daquilo que está fazendo, e dois, essa visão de que o mapa ele não está para determinar. É um perigo a gente determinar, porque isso determina a vida de pessoas, tá? Então, esse cuidado que eu acho bem essencial também de se ter em tudo, né? Em toda profissão, mas numa leitura de mapa, porque a pessoa ela realmente vai levar, às vezes, a ferro e fogo que você falou ali.
Ela vai sair do atendimento e vai falar, a Isa falou para fazer isso. Então, eu sempre motivo muito os meus atendimentos. Fala assim, você tá com vontade de fazer isso? Vamos fazer, vamos movimentar. A pessoa sai inspirada, né? Ela sai e fala, vou fazer. Pode ser que lá na frente não dê certo, mas vou falar para ela não fazer aquilo, vou falar para ela não criar aquele movimento, sabe? Às vezes é aquele movimento que foi necessário para ela recalcular a rota dela, sabe? Então, eu acho que a astrologia, ela também a gente tem que ter essa visão, né, do mapa astral. Muitas pessoas não fazem mapa porque tem medo de falar que vai acontecer isso, vai fazer aquilo, né? Ai, vou fazer meu mapa, vou saber quando eu vou morrer, né? As pessoas acham que é isso, né? Acha que é uma coisa assim, tipo, tudo é determinado através do mapa, né? Eu sei o início, o meio e o fim da minha vida através de um mapa astral. Aham. E aí não é sobre isso, né? Então, eu vejo que é muito sobre você tomar consciência mesmo, como a gente falou, é muito sobre você enxergar possibilidades, é sobre você entender o que que funciona melhor e quando funciona melhor para que você possa aplicar isso. E eu acho que quando a gente vem para a visão do empreender, eu acredito que isso deve ter uma força muito grande, porque imagina só, você vai lançar um produto, né? Vai lançar um serviço, vai trazer uma inovação dentro do seu negócio, e você poder usar os astros, né, a seu favor dentro desse conhecimento, eu acredito que é como você falou, isso não é por acaso, né? Como a Mi falou, ninguém fez um relógio enorme assim do nada, né? E eu acredito muito nessa conexão do natural, né? A gente está falando aqui de elementos que existem antes mesmo da gente, né? É um sol, é uma lua, então não é por acaso que essa força da natureza tem tamanha influência nesses movimentos com os astros, né? Meu Deus, eu passaria horas aqui te escutando, mulher, nesse podcast, porque assim, a gente, apesar de não conhecer, né, no meu caso, eu não conheço muito, mas eu sou muito curiosa, e cada vez que eu vou conectando os sentidos, né, o porquê das coisas, e foi o que você falou logo no início, né? Você foi estudar, você sempre foi muito curiosa, você foi sempre entender o porquê que é aquilo, né? E vai ler e vai se aprofundar. Então, quando a gente vai entendendo que as coisas têm sentido, fazem sentido, aí é que a gente quer cada vez mais conhecer, então a gente começa a entender por que que você se apaixonou tanto, né, por esse trabalho e tomou essa coragem de fazer essa transição e se jogar aí nesse universo. E dá para ver muito amor no que você faz. Parabéns por isso, tá? Ah, obrigada, gratidão. Isa, para a gente fechar, né? Que tem muito tema, mas eu queria duas coisinhas só, tá? Primeiro, para você contar assim o que é o teu negócio, sabe? Como que você trabalha especificamente, pelo que a gente entendeu, é mais com os mapas, mas conta pra gente um pouco como é esse processo e qual é a tua visão, então, enquanto astróloga, para as empresárias em 2023? Se é possível dar, então, talvez uma claridade ou aquilo que você comentou, né? Será que dá para colocar mais uma paradinha ali nesse GPS? Como é que você está visualizando esse 2023 para as nossas empresárias? Bom, gente, primeiro, a entrega do meu trabalho. Eu tenho algumas vertentes dentro da minha área de atuação. Eu leio mapa particular, então eu e você numa leitura, né? Acontece também online, gravo atendimento, você tem acesso a esse atendimento, então faço esse personalizado um a um. Tenho o meu curso hoje que eu ensino outras pessoas tanto a entenderem o seu próprio mapa, então é muito autoconhecimento também. Peraí, eu quero entender o meu mapa astral, eu quero entender o que é isso aqui. Ou para pessoas que querem trabalhar, né, com astrologia. Então eu oriento muitas pessoas, trago essa minha visão, toda a minha caminhada dentro da astrologia, a parte burocrática também, então registro, empresa, etc e tal. Tem tudo isso no meu curso. Quero trabalhar com astrologia? Você aprende e você começa a atuar também hoje como astróloga. Então, eu tenho essas duas, né, esses dois braços, tanto o atendimento personalizado como o curso. E a minha entrega hoje também se dá muito online. Então, o meu Instagram, tô lá todos os dias, trago análises diárias. O meu YouTube também, toda semana a gente tem um encontro, quarta-feira, participem, né? Todas as quartas, 17h07. Eu faço a meia hora astrológica, que é um bate-papo. Então, é super gostoso, com temas que o pessoal pede. Então, a gente vai lá, fica meia hora conversando. Então, eu tenho várias formas de entregar, porque cada pessoa ela absorve de uma forma. Eu entendo isso muito pelo mapa astral, né? Então, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que precisam estar comigo ali sozinhas para entender, tem pessoas que se dão melhor com grupo. Então, por isso que eu abro espaço para que muitas pessoas elas tenham essa possibilidade de se conectar com a astrologia.
né? E nessa conexão, isso é muito simbólico, porque este ano, o ano de 2023, desde março, né? O ano astrológico começa em março, tá? Começa com o equinócio ali, então a entrada do Sol em Áries pra gente, equinócio de primavera, equinócio de outono, então hemisférios. Então a gente teve o ano astrológico começando no dia 20 de março, e esse é um ano que vai ser regido pela Lua na astrologia. Então, é um ano que está chamando no coletivo, todas nós, principalmente nós mulheres, a uma conexão. Eu achei incrível vocês terem chamado e estar iniciando esse projeto. Olha, eu me arrepiei, gente. Eu me arrepiei também. Eu tô arrepiada, meu Deus do céu. Eu falei e me arrepiei na hora. Isa, isso aqui foi um chamado, mulher. Foi um chamado dessa lua, desse ano, porque a gente, né, Mia, a gente já estava com esse projeto, que ano passado ele ficou amarrado, e esse ano a gente disse, não, a gente vai colocar o nosso podcast, e essa coisa vai acontecer, porque a gente quer essa conexão. Eu acho que é bem isso mesmo, que surreal, viu? E é incrível, porque é um ano regido pela Lua. A Lua na astrologia, ela fala do feminino, né? Então, ela fala da mulher, ela fala da conexão com as nossas emoções. Então, mulheres que trabalham com mulheres, é um ano para você trazer o feminino para o seu trabalho, a energia feminina. Então, todos nós, homens e mulheres, temos energia feminina e masculina, yin e yang, né? O yang é uma energia muito ativa, de fazer, fazer, fazer. O Yin é uma energia mais introspectiva, mais sensitiva. Então, é um ano para a gente trazer o Yin, trazer o feminino para o trabalho. Então, se você é muito acelerada, tentar esse ano se conectar mais com você mesma, silenciar, trazer para o seu trabalho esse, né, esse momento de silêncio, esse momento de conexão consigo. É um ano muito lindo para começar a terapia, para quem sentir de começar a terapia. É um ano que nós, mulheres que trabalhamos, estamos sendo muito chamadas a essa conexão, a trazer essa conexão. Então, se junte com grupos de mulheres que você conhece, troque com redes de mulheres que você conhece, sabe? O feminino, ele tá muito conectado, assim, esse ano. Vai ser muito lindo. Eu falei muito disso lá no Instagram também, que é um ano de um grande chamado da energia feminina. E individualmente, todas nós que trabalhamos, empreendendo ou trabalhamos no CLT mesmo, estamos sendo chamadas a escutar um pouco mais o que a gente está sentindo, né? Então, peraí, o que que essa emoção ela está querendo me mostrar? Né? O que que esse ciclo está querendo me mostrar? A lua é cíclica, então pode ser que você perceba algum ciclo se repetindo. Peraí, o que que isso está querendo me mostrar? Essa irritação não é normal. Peraí, essa ansiedade não é normal. Então, é um ano de buscar essa rede de apoio. Olha, estou me sentindo ansiosa, deixa eu buscar conversar com outras pessoas, trocar com outras pessoas, né? Então, é um ano muito forte para isso. E sem dúvidas que, assim, é um ano que nós mulheres vamos lembrar da potência que nós temos de conectar, sabe? De levar nossa energia para o mundo, de iluminar, de realmente empoderar outras mulheres. É um ano bem feminino, é um ano de um grande chamado dessa conexão. Então, se você está em dúvida aí, né? Se você empreende, está em dúvida, será que eu levo isso para outras mulheres? Será que eu crio um grupo de mulheres? Será que vai? Só vai, porque o ano está chamando, sabe? Esse movimento. Bem lindo. Ai, Isa, que delícia! Então, estamos no caminho certo, viu, dona Mi? Porque a gente está nessa conexão aqui com esse propósito muito grande de poder trazer essas mulheres para esse sentir, né? Essa vibração mesmo, de sentir que você não está só, de fazer as coisas muito mais pelo sentido, né? Que a gente falou aqui um pouco antes no nosso papo. Ai, que pena que esse podcast está chegando no final e eu queria muito, queria não, quero agradecer, né, essa sensação maravilhosa que eu tive aqui batendo esse papo contigo, dessa conexão gostosa que a gente teve, de perceber que estamos no caminho do sentido, do sentir também. Te agradecer por essa disponibilidade de fazer a gente se conectar, não só entre a gente, mas acho que com essa missão dos astros, né, com essa potência que a astrologia tem, com uma visão mais apurada em relação à importância do mapa, a entender que os signos não são só para dizer para a gente a previsão do dia e não é uma coisa tão generalista assim, né? Olha, eu lembro que eu não saía de casa sem ouvir meu signo, e o pior, que o meu era tipo o último, né? Porque eu ficava esperando lá o Capricórnio, Aquário e Peixes. E aí eu ficava, menina, esperando, eu digo, vou perder meu ônibus, porque não. E é muito gostoso a gente tomar essa consciência. Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada por esse momento aqui com a gente. E eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem final aí, para as nossas ouvintes, para todo mundo que está acompanhando esse podcast Empreendedora na Real.
Obrigada, gente. Foi uma delícia. Eu amo falar sobre isso. Se quiserem, eu volto. A gente volta várias vezes aqui, tá? E também, assim, amei, né, saber que essa rede ela tá iniciando. Tenho certeza que nesse ano da Lua essa rede ela vai só expandir, porque é um ano incrível para a gente trazer esse movimento. Quanto mais mulheres puderem se conectar, quanto mais mulheres puderem levar, né, até essa força mesmo para outras mulheres, né, empoderar outras mulheres com histórias de mulheres. Eu acho bem poderoso, bem incrível. Muito obrigada pelo convite. E deixo o convite para que vocês conheçam mais o mapa de vocês, para que vocês investiguem mais, né? De certa forma, se conectem mais com as energias que existem dentro do mapa, não tenham medo do mapa astral, né? Realmente se abram para vivenciar o que o mapa de vocês tem para trazer, principalmente se você sente que está desconectado de alguma forma de si mesma. Busque esse autoconhecimento, ele é chave, não para você trabalhar com astrologia, nem para você necessariamente empreender, mas para que você viva uma vida mais conectada com o que faz sentido para você, que eu acho que essa é a chave, né? Ou começar a empreender, ou começar a trabalhar com astrologia, ou com qualquer outra área, é consequência dessa busca. Então, permitam-se conhecer o mapa de vocês. Acho que essa é uma mensagem que eu deixo aqui para a gente fechar esse bate-papo também. Muito obrigada, Isa. Realmente foi muito incrível. E mais incrível, eu acho que é você compartilhar essa jornada e a gente vê que com o seu trabalho você empodera, você clarifica a vida das tantas mulheres que passam por você. Então foi realmente muito lindo. E conheçam o trabalho da Isa, sigam no Instagram, @Isa Santinho. É bem, acho que todas as suas redes são Isa Santinho, então é bem fácil de achar. E esperamos vocês no próximo episódio. Podem deixar comentários na rede do Portal das Empreendedoras. Para se vocês quiserem a Isa de volta, ou se quiserem outras alternativas, podem falando com a gente. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Empreendedora na Real. E foi um prazer poder falar com a Isa e bater esse papo com você que está aí do outro lado. Grande beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.